Dando continuidade às atividades da manhã, assistiremos à palestra do senhor Leonardo Cunha, da Elibras, sobre o tema Papel da manutenção na segurança de voo. O senhor Leonardo Cunha, da Elibras, no período de 1978 a 1980, foi formado em Guaratinguetá, na Escola de Especialistas de Aeronáutica, na especialidade mecânico de aeronaves. No período de 1980 a 1986, serviu no Grupamento Aéreo de Santos, como mecânico de aeronaves, mecânico de voo e instrutor de mecânicos de helicópteros, Bell 47 e Bell 205. No período de 1986 até a presente data, tem desenvolvido seus trabalhos no suporte técnico da Elibras. Como assistente técnico, é responsável pela investigação de acidentes e incidentes, dá o suporte técnico aos Seripas e faz o elo com a Eurocopter nos casos de acidentes e incidentes. Possui formação de mecânico em toda a gama de aeronaves Eurocopter e também dos motores utilizados nas aeronaves Eurocopter, motores Turbomeca, Allison, LTS e Pratt & Whitney. Premiado pelo Seripa 7 como amigo Cipaer no ano de 2011. Tem acompanhado as investigações de acidentes ocorridos com a linha Eurocopter no Brasil em alguns países da América do Sul, desde o ano de 1986. Em 1993, fez a formação de elemento credenciado, manutenção, do CENIPA em Brasília. Em 2001, fez em Paris a formação de técnicas de investigação em helicópteros no Instituto François de Sécurité d'Hélicoptère. Em 27 de 8 de 2012, curso NTSB, Rotorcraft Accident Investigation. Com a palavra o senhor Leonardo Cunha. Primeiramente, um bom dia para todos. Todos estão me ouvindo bem? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui dirigindo a palavra aos senhores. E, em nome do Tenente Coronel Edson, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Nós vamos traçar uma linha de trabalho aqui, focando manutenção. Pessoal ligado direto à manutenção aqui, por favor, levante a mão. Nós temos uma boa plateia aqui de manutenção. Mas, em alguns momentos, a gente vai falar, dirigindo um pouquinho a palavra também para o pessoal de operação. Então, nós vamos nos focar na presença, na prevenção de acidentes aeronáuticos dentro do nosso trabalho de manutenção. Aqui é a minha formação, todo meu traçado de trabalho, isso já foi falado. Dentro da manutenção, nós vamos ver um pouquinho dos seus requisitos, regulamentação e descrição do que é manutenção e seus requisitos na sua boa aplicabilidade. Não vamos nos aprofundar em cada tema desse, mas vamos passar um pouquinho por todos eles. Vamos mostrar um pouquinho também da estatística. É importante saber como está a nossa estatística de acidentes aeronáuticos. E vamos falar um pouquinho da formação técnica, da importância da formação e da importância do estímulo do profissional na prevenção. Então, nas palestras anteriores, nós vimos aqui que não adianta você falar da teoria, mas é necessário que estimule o grupo de pessoas que estão diretamente com a mão na massa e pilotando a ter essa cultura de prevenção. Vamos falar do que a indústria tem feito com relação à prevenção e o que nós esperamos da manutenção, do trabalho da manutenção com relação a essa prevenção. O trabalho da manutenção é importante, aqui nós não estamos falando do que provocou exatamente esse acidente, mas a manutenção tem o seu papel importante para que eventos dessa natureza não venham a acontecer. Manutenção de aeronaves são ações requeridas, isso não pode ter um equívoco entre nós que fazemos manutenção e que cuidamos da manutenção, que a finalidade é manter a aeronavegabilidade da aeronave, é manter a aeronave tal como ela foi fabricada. Então, todos os procedimentos de manutenção, todas as ações de manutenção têm que ser
simplesmente em um sentido, que é manter a aeronave em condições aeronavegáveis tal como ela foi fabricada inicialmente, para os propósitos que ela foi fabricada. É claro que depois, durante a evolução da aeronave, vão surgir boletins de serviços, cartas, e também essas instruções têm que ser levadas em consideração para que a navegabilidade dela, como tal qual foi fabricada, continue naquele status para o qual o fabricante a definiu, a aprovou e testou. E um papel importante da manutenção é respeitar todos os requisitos, né, necessários com relação à parte da homologação de oficinas no país em que essa aeronave está voando. E aqui no Brasil, nós temos aí as regulamentações que as oficinas de manutenção têm que seguir para que essa navegabilidade, esse estado inicial da aeronave seja mantido. Um pequeno alerta ali embaixo. Isso é em função desse trabalho nosso, inclusive de investigação. Eu acompanho muito a investigação com os Seripas. Toda vez que cai uma aeronave da nossa linha ou tem um incidente da nossa linha, nós nos mantemos ligados com os Seripas e eu sou uma das pessoas que procuro estar presente já na ação inicial. E durante as investigações, nós vemos que, às vezes, determinadas manutenções nem foram lançadas. Então, é necessário ter um cuidado com relação a isso, porque há oficinas que nem fazem o registro daquilo que executaram. Isso é uma realidade ainda nossa brasileira. Aqui, só para distrair um pouquinho, isso aqui, perdão. Isso aqui, quem conhece, é um mastro. Então, dentro do mastro, foi encontrado alguns panos de manutenção. Olha a quantidade de panos, né? Não chegou a provocar nenhum acidente, nenhum incidente, mas foi um esquecimento, alguém usou esses panos de maneira inadequada e deixou que esses panos caíssem dentro do mastro. Então, numa manutenção, nós encontramos, isso acontece sempre, quer dizer, não deve acontecer, mas está sempre acontecendo. Como requisitos necessários para a execução de manutenção, a gente bate aí na tecla em alguns pontos, como, por exemplo, manuseio dos manuais do fabricante. Conhecer as etapas em que a manutenção está dividida e onde as ações estão definidas nos manuais. É normal, quer dizer, ainda é normal encontrar mecânicos que estão fazendo determinadas intervenções que ele não sabe nem onde procurar dentro do manual de manutenção. Então, isso é um item complicado e que nós precisamos trabalhar em cima dele, preparar mais a nossa manutenção para que isso não aconteça. Conhecer o uso da documentação técnica necessária, diretrizes de aeronavegabilidade, manuais de serviço, catálogos de peças e manuais atualizados. Dados técnicos da aeronave, ter os suficientes dados disponíveis dos equipamentos ao qual pretende efetuar a manutenção. Algumas oficinas recebem uma determinada aeronave, não conhece o histórico dessa aeronave, não conhece exatamente tudo aquilo que foi feito anteriormente, simplesmente faz uma manutenção muito superficial, sem conhecer o equipamento que ela está mexendo. Então, é preciso que nós, como manutenção, estejamos atentos a isso. Conhecer exatamente o status, o histórico daquela aeronave, panes anteriores. Então, isso faz parte do trabalho da manutenção. O local adequado. Determinadas intervenções existem locais protegidos, de elementos atmosféricos, poeira. Então, é necessário que quem está executando essas intervenções tenha essa habilidade e esse cuidado com relação ao local onde está sendo executada aquela intervenção. Prepare conscientização dos inspetores e supervisores, incentivar o uso de manuais adequados, acompanhar a execução das tarefas.
Bom, é que a gente tem um elemento que está usando aí todas essas técnicas de manutenção. Todo mundo consegue ver essa figura aqui, não? É uma ilustração, né? Profissional habilitado, manter seu pessoal técnico com cursos e reciclagens periódicas em cada modelo de aeronave. Esse é um desafio, porque isso tem um custo. Formar mecânicos, manter eles com reciclagem, manter eles com os cursos em dia, não é barato. Além disso, ainda entra um outro fator hoje que nós estamos vivendo no Brasil, que todo mundo sabe, isso não é novidade nenhuma. Houve um boom de crescimento da quantidade de aeronaves, a quantidade de necessidade de manutenção no Brasil. Então, os profissionais, está difícil de conseguir profissionais no mercado com habilidades e prontos para manutenção. Inclusive, a Elibraz, a nossa empresa tem essa dificuldade hoje. Saímos de 300 funcionários e fomos a 1.000, estamos margeando em torno de 950 funcionários, Modesto pode certificar isso para a gente, em torno de 1.000 funcionários. Não é fácil conseguir esses profissionais no mercado, a dificuldade é grande. Então, ter profissional habilitado custa tempo e dinheiro. Mas é preciso buscar, formar e ter esse pessoal pronto para um futuro bem próximo, porque nós não temos tempo a esperar. Equipamentos. Ter materiais, ferramentas e testes necessários para desempenhar funções. Esse é um risco grande, porque muitas oficinas se habilitam a fazer determinados trabalhos que muitas vezes não estão preparadas e não têm ferramental específico e material para fazer esses trabalhos. É um trabalho que não podemos esperar só uma ação do órgão fiscalizador. Nós, como manutenção, temos que ter consciência, dentro de uma determinada empresa, seja ela qual for a empresa, temos o material, temos o ferramental, temos pessoal habilitado. É preciso estar fazendo essa pergunta. Calibração de ferramentas. Muitas das vezes, a ferramenta não foi calibrada, não existe um controle de calibração. É preciso ficar atento a isso. Aqui só um exemplo das condições de trabalho dessa pessoa, só caracterizando um pouquinho essa falta de estrutura. Então, prepare conscientização de supervisores, incentivando o uso de manuais adequados, acompanhe a execução de tarefas. Aqui é só um exemplo. Talvez algum de vocês conheçam, inclusive, essa aeronave. Essa aeronave foi feito um serviço de trem de pouso e a manutenção esqueceu de um detalhe, que era o travamento do trem de pouso antes da instalação desse trem de pouso. Então, uma perda razoável econômica, graças a Deus, isso aí não machucou ninguém, mas vem aí um grande problema com relação a custo de reparo dessa aeronave, quer dizer, um procedimento que poderia ter sido cumprido e ter sido evitado esse detalhe desse incidente, dessa perda material. Por quê? Porque o procedimento está previsto, mas um pequeno detalhe dentro do manual foi pulado. Cerca de 13% dos acidentes, como dado estatístico, no período de 1990 a 2000, tiveram como fator contribuinte deficiência de manutenção. Nós, manutenção, às vezes, nos damos ao luxo e podemos nos dar esse luxo, e a maioria dos acidentes acontece por causas operacionais, é por um fator humano ali que está, muitas vezes, são os pilotos, é a operação. Mas, esse número, essa queda, ela está muito em cima do avanço tecnológico. O profissional de manutenção ainda tem muito que melhorar com relação à parte de segurança. Não é um mérito só
manutenção. O mérito de manutenção, infelizmente, não contribuiu muito com isso aí, não. As indústrias fizeram um esforço, porque o pessoal de manutenção precisa ter essa constância, busca por melhorar o seu potencial. Infelizmente, ou felizmente também, né, o nosso mercado ele cresce, os profissionais vão sendo renovados, não tem profissional suficiente, não tem tempo suficiente para essa formação, e aí o nosso problema com relação à manutenção ele cresce também. E tem um outro detalhe, que tem uma importância muito grande com relação a essa porcentagem. Aí é uma porcentagem do que aconteceu finalmente. Mas se nós pegarmos o que está latente, sem acontecer ainda o acidente, é muito grande essa proporção. Então nós precisamos trabalhar, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, trabalhar na coisa que está ali latente, que está escondida, né? Aqui está aqui, ó. Que o nosso amigo palestrante falou, está ali ó, a sinalização perfeita, mas aqui está faltando uma sinalização. Então isso é latente. E na manutenção estão cheios de coisas latentes que a gente precisa trabalhar. A manutenção de aeronaves está sujeita aos seus erros humanos, às falhas, os procedimentos, falta de habilidade no uso de manuais. A crescente evolução tecnológica nos projetos de aeronave possibilita a manutenção, o uso de poderosas ferramentas, que elas estão lá. O que aconteceu com as aeronaves? Elas evoluíram, criaram sistemas redundantes de avisos de panes, mas o ser humano, a manutenção, ele ainda tem muita dificuldade com relação ao uso dessas ferramentas. Então é preciso preparar o nosso pessoal de manutenção para o uso dessas ferramentas. É comum, na Elibras, no suporte técnico, que é onde eu atuo, nós recebemos ligações, aqui também está o pessoal da Turbomeca, está o Ariovaldo, que recebe o tempo inteiro ligações, e muitas das vezes interpretar o que numa tela de VMD, ou que está lá dentro de um VMD, de informações que muitas das vezes o pessoal de manutenção que lida diariamente com a aeronave não conhece e não sabe como fazer. Então é preciso que o pessoal de manutenção ele busque essa melhoria na técnica dele de pesquisa, utilizando essas ferramentas. E isso vem com a instrução, com a reciclagem, com a perda do medo de perguntar realmente como pode ser feito. Então nós precisamos trabalhar isso e temos trabalhado. Aqui uma demonstração, apesar do susto que nós estamos vivendo, que é o crescimento da quantidade de aeronaves, com o passar do tempo, mas nós temos também uma queda com relação a acidentes, com aeronaves de asa rotativa. Então, algum tempo atrás, nós tivemos um grande susto, na época aqui de 2010, mas as tendências mostram que há uma queda da quantidade de acidentes. Então, isso dá uma certa tranquilidade para a gente que as ações que têm sido tomadas desde 2010, elas estão surtindo algum efeito na nossa frota. Aqui é só como ilustração, isso aqui é um trilho inferior de uma porta de esquilo. Então nós temos aqui um pino, esse pino prende uma sapata, e essa sapata ela desliza a porta para frente e para trás. Esse pino é rosqueado, aqui ele recebe uma porca. Uma porca de fixação. Então essa aeronave ela perdeu a porta em voo, apesar de não ter acontecido nada mais grave do que essa porta tocar as pás, danificar as pás e a aeronave pousar normalmente. Mas aqui está para ilustrar que a manutenção falhou. Por que falhou, né? Essa porca ela é uma porca autofreno, e essa porca ela deve ser substituída toda vez que ela perde a ação dela de fricção. E muitos mecânicos ainda
substituem essas porcas, fazem intervenções, mas só no momento em que essa porca realmente está danificada. E o manual pede para você checar o arrasto dessa porca. E em algum tempo, por necessidade de remoção e reinstalação da porta corrediça constantemente, essa porca vai sendo tirada e colocada, e foi instalado aqui uma porca, com certeza, sem a devida fricção de arrasto, e essa porca com a vibração soltou em voo. Então nós tivemos alguns casos de perda de portas de AS350 devido a essa falta de fricção dessa porca. Atualmente até a Eurocopter resolveu colocar um contrapino, um pino, já não é mais a mesma porca, exatamente para evitar esse tipo de falha de manutenção. Então você vê que a indústria ela vai fazendo reações. Mas antes da indústria fazer reações, é necessário que o pessoal de manutenção tenha consciência e aplique essas normas que estão previstas atualmente na documentação da aeronave, tenha esse conhecimento. As principais não conformidades com relação à manutenção vão lá desde manuais. Isso é um levantamento feito pelo Serviço Regional Serac 5 aqui, ó, que agora é o Seripa 5. Então, esse levantamento, na época, ele mostra algumas falhas. As falhas de manual, falta de atualização. Será que ele voltou a primeira aqui? Deixa eu voltar a tela lá, pessoal. Você consegue voltar aí direto aí? Próximo, outro. Aí, obrigado. Então, esse levantamento mostra algumas falhas de manuais, principalmente falta de controle de atualização, uso de cópias ao invés de original, isso aqui constantemente nós estamos detectando, tá? O pessoal usando cópia de manuais. Ferramentas, falta de calibração de instrumento e ferramentas de precisão, peças, falha no recebimento de estocagem, falta de controle de temperatura e umidade na parte de estoque de oficina, equipamentos eletrônicos guardados em embalagem, diretamente em prateleiras, que são alguns itens que, de fato, foram detectados em determinadas oficinas, em determinados pontos de operação, pelo Seripa, pelo Serac, na época. Então, como ilustração, né? Aí, simplesmente para ilustração, uma queda de uma aeronave por poluição de combustível. Está mais ligado à operação, mas isso é manutenção. Quer dizer, o piloto tem que estar de olho na qualidade do combustível, mas o pessoal de apoio também tem que ter o seu controle rígido com relação à parte de poluição, à parte de querosene. Aqui é só um levantamento também, feito pela Boeing, com relação à perda de motor, parada de motor em voo. Então, a gente vê que instalação incorreta, instalação imprópria, equipamento não instalado ou perdido, e vai daí por diante, você vê as porcentagens com relação a essas falhas, né? Fatores humanos contribuintes nas falhas de manutenção. Então, falha de reconhecimento, lapso de memória, distração, erro de hábito, erros assumidos, erros baseados em conhecimento anterior. Quantos erros baseados em conhecimento anterior, gente? Ah, não, eu trabalhei com o Bell 206, aí era assim, a gente fazia dessa maneira. Quer dizer, lá era dessa maneira, mas agora não é mais. Tem um manual aqui que você tem que seguir nessa aeronave, entendeu? E tem muito, viu, gente? E olha, isso não afeta só mecânico não, hein? Tem piloto também que é a mesma coisa. Ah, não, eu dava uma panelada lá no cíclico, aí ele vai num esquilo e faz a mesma coisa, que tem uma cabeça totalmente diferente, o manual de voo está escrito lá para não fazer,
O cara vai e faz e ainda acha que tem que ter isso. Não, o fabricante estipulou desse jeito, meu camarada. Aí você está numa outra aeronave. Então, está cheio de erros e nós temos que passar por cima desse paradigma com relação a esses erros de hábito. Erro baseado em conhecimento anterior. Bem próximo daquele acidente que o palestrante anterior estava mostrando com relação ao Hobbes. O que será que faltou ali, né? Uma marcação no solo. O cara está fazendo aquilo ali todo dia, mas esqueceu, alguém passou por lá, esqueceu de, pô, está faltando uma marca aqui no chão, qualquer hora alguém vai entrar com essa deriva aqui. E está cheio assim, viu, gente? Volta e meia acontece esse tipo de caso aí. Então, a importância do nosso trabalho, é claro que nós temos que fazer aqui a investigação de acidentes, nós temos que fazer a investigação de incidentes e, mais ainda, trabalhar aqui nas condições latentes. Aqui, inclusive, a condição latente está bem pequenininha, né? Ela está bem pequenininha, é porque a gente não faz relatório de prevenção, não faz o nosso papel de apontar essas condições latentes. Então, elas são pequenas, o conhecimento delas é muito pequeno. Então, nós precisamos trabalhar efetivamente nisso aqui também, ó, nas condições latentes. Qual tem sido o papel da indústria na prevenção de acidentes com relação à manutenção, né? Desenvolvimento de tecnologias. A gente reclama, às vezes, eu sou mecânico, também reclamo, né? Pô, criaram um negócio agora que é um módulo, cara, eu não posso mais trocar uma peça lá dentro. Só que a gente esquece que o ser humano está sujeito a erro. Então, quanto menos necessidade de intervenção lá na última parte, melhor. Então, os fabricantes, a indústria, ela tem trabalhado no sentido de suavizar também esse trabalho da manutenção, suavizar essa quantidade de intervenções. E, para isso, ela vai trabalhando dessa forma. Perdão. Então, ela vai trabalhando no desenvolvimento de tecnologias cada vez mais à prova de falha. Exemplo que eu dei lá na porta, a corrediça, né, que o fabricante criou agora um boletim de serviço, a Eurocopter, tirou a porca, ela já não é só mais fricção, agora tem que botar um contrapino. Para poder evitar, quer dizer, antes era fácil, né, remover a porta, não, agora tem mais um contrapino para tirar. Mas é necessário fazer isso para poder criar uma barreira para que os eventos não continuem acontecendo. Então, a criação de conjuntos modulares para redução de intervenção, introdução de sistemas inteligentes de monitoramento. Esses sistemas aqui, ó, inclusive existe uma certa resistência ainda com relação à aplicação desses, tá? Esses aqui, hoje, já fazem parte das nossas aeronaves e já existe a habilidade dos mecânicos de manutenção com relação ao uso deles. Agora, a indústria, ela vai criando outros artifícios. Agora, por exemplo, tem um Vision 1000. Tem um N a mais aqui, perdão, aqui, tá? Vision 1000. Essa é uma câmera que vai ficar monitorando o piloto dentro da cabine. É meio complicado colocar isso lá, muita gente vai ficar espiando o que eu estou fazendo, né? Mas imagine para a manutenção o que isso traria de vantagem. Porque muitas das vezes você pergunta para o piloto assim, escuta, teve uma variação de NR, a NR subiu aqui e tal, mas e como é que ficou a T4? Como é que ficou? Não, eu não tive tempo de olhar. Não deu. Excelente, porque, pô, o cara na hora ali, ele tem que se preocupar muitas vezes com a habilidade dele de colocar a aeronave em algum lugar, de pousar ela. Então não dá tempo dele ver determinados parâmetros.
Então, você, muitas das vezes, com manutenção, é obrigado a fazer uma série de intervenções que um elemento poderia te ajudar a reduzir essas intervenções. Então, o Vision 1000 é um instrumento que a Eurocopter está pretendendo colocar para vocês, que é um monitoramento por vídeo de alguns parâmetros de posição de comando para te ajudar, você como piloto, e ajudar a manutenção a fazer. Depois a gente pode abrir um pouquinho para o Modesto falar alguma coisa para vocês no final. As aeronaves de linha já vão sair com essa câmera e o operador decide se vai utilizar ou não. E você mesmo decide, eu quero que grave esse meu voo, não quero. É o piloto ali na parte operacional. Parece que é fácil você desarmar o sistema. Então, são ferramentas importantes para ajudar a manutenção no trabalho dela. Criação de sistemas modulares. Já falamos. Se você pegar um painel de um BK-117C1, fabricação da Alemanha, né? E pegar um painel hoje de um C2, você vê uma grande diferença em termos de tecnologia, em termos de instrumentos. E todos esses instrumentos, além dos instrumentos necessários para navegação, foi colocado aqui todo um sistema que a gente chama de VMD e CAD, onde dá para o mecânico e para o piloto as informações sobre as panes. É aquele troubleshooting. Ajuda na manutenção. Mas ainda é um tabu para determinados elementos de manutenção. Inclusive para piloto. Hein? Não estranhem de encontrar alguns pilotos que ainda têm a visualização de pane e não sabem buscar essas panes dentro do sistema para ver se ela de fato aconteceu ou não. É preciso formação. É preciso trabalhar nessa formação, nessas reciclagens, né? Ainda com o papel da indústria, nesse trabalho, nós temos a aplicação de normas. Perdão aí que a habilidade aqui, né? A aplicação de normas ISO, auditorias. Então, vocês, dentro de uma determinada organização, hoje isso faz parte, né, da nossa estrutura, e ela é necessária, a aplicação das ISOs, das auditorias. Então, um controle cada vez mais rígido dos seus fornecedores, prestadores de serviço, representantes autorizados, aplicação de normas, auditorias, distribuição de documentação eletrônica com acesso direto. Incomoda? Incomoda. Por que incomoda, né? Porque você tem o papel na mão ali e agora você tem que ter um sistema, um computador para você acessar. Então é preciso se estruturar para isso, é preciso dar condição à manutenção de ter essa leitura direta da mídia no seu trabalho diário. Isso tem um certo custo, não é tão alto atualmente, mas precisa de investimento. É necessário a atualização, é necessário ter assinaturas. Então, hoje você pega, por exemplo, a Turbomeca, por exemplo, tem um ferramental dela chamado Tools, onde você tem que se inscrever e você tem a atualização direta, você entra dentro do sistema e pega a última atualização, sem o erro, sem a preocupação de ter induzido ali um erro de atualização e documentação. E da parte da Eurocopter, a parte de lançamento de boletim de serviços, que é o TIPI, que diariamente você recebe atualizações. Um outro ponto importante é o retorno das informações para o fabricante. Na primeira palestra do Seripa, que foi dado aqui, falou-se sobre isso. É de extrema importância esse estreitamento com relação ao fabricante. Então, retornar as informações, o que eu tenho dificuldade com relação ao manual, o que eu tenho dificuldade com relação a determinada manutenção, o que eu tenho dúvida com relação à manutenção. Então, nós, hoje, como representantes do fabricante, vocês vão ver a quantidade de pessoas que a gente tem interessado em saber como está lá a sua manutenção, e que recebe esse feedback, e que se mantém
em link direto com o fabricante principal, aí, no caso o Eurocopter, com a parte de projeto, com a parte de suporte. Outra preocupação dos fabricantes é com relação a estudar os acidentes e os incidentes. Então, foi feito um propósito entre empresas, tem uma carta assinada, Eurocopter, Agusta, Sikorsky, Bell, para uma redução de acidentes, da taxa de acidentes em 80% até o ano de 2016, não é isso, Modesto? O ano de 2016. Então, existe um trabalho contínuo de alguns órgãos, inclusive o Modesto faz parte do IHST Brasil, onde todos os acidentes e incidentes têm que ser estudados com mais profundidade, para que sejam criadas ferramentas, e essas ferramentas auxiliem operação e manutenção. Eles estão na fase direto ligada à operação, né? Porque a implementação. Por quê? Porque vocês viram aqui durante as palestras que 70%, entre 70% e 80% está ligado à parte de operação, ainda há acidentes. Mas é preciso mergulhar lá na parte de manutenção, no dia a dia manutenção. E isso eles vão fazer. Então, os fabricantes estão dando incentivo direto a esses institutos de estudo. Aqui é só um... Você tem noção, né? Você sabe como é que trabalha o pessoal que presta serviço para você? Tem oficinas que a gente tem que conhecer, tem que ir lá saber como é que ele está operando, né? Como é que ele está fazendo a manutenção dela. Tem um camarada ali fazendo um trabalho ali, observa a escada metálica, a parte está pior do que aqueles caras dentro da piscina lá fazendo um churrasco, né? Sistema de retorno de informações dos operadores para implementos de melhoria de projeto. Os fabricantes investem nisso também, têm investido, a Eurocopter tem investido nisso. Colocando um pessoal de suporte cada vez mais próximo, à disposição, apesar dos muitos operadores ainda não fazerem isso com uma certa frequência, tem operadores, o Borges, por exemplo, nós recebemos pelo menos uma ligação dele por dia. Aí diz, não, é ruim. Não, não é ruim, não. Isso é muito bom. Mantém a proximidade e nós ficamos sabendo o que está acontecendo com o operador. Opa, aconteceu com o Borges. Ou aconteceu com a Polícia Militar de São Paulo. Ou aconteceu com o pessoal. Opa, alerta. Ou alguém está esquecendo de aplicar um procedimento que está no manual, ou alguma coisa de fato no projeto. Aí a gente precisa dar uma retocada em manual, alguma coisinha que está faltando. Então, nós temos toda uma estrutura de suporte, canais de recebimento dessas informações, mas é necessário que essas informações sejam geradas. É necessário que vocês passem as informações. Então, existe um setor preocupado e disponível para te ajudar e para receber essas informações, que são esses links. E essa aqui hoje é a nossa estrutura de suporte que está lá dentro da Elibras. Isso aqui não é oficina, tá? Não é oficina de manutenção. São pessoas que recebem a sua ligação telefônica, eu tenho tal problema, eu tenho tal dificuldade. Nós recebemos aí em torno de, contando todo o pessoal do suporte, acho que em torno de umas 100 ligações por dia. Fora os e-mails, quer dizer, um trabalho intenso. O Brasil todo, algumas pessoas aqui têm muito contato com a gente, outras têm menos, mas nós temos todo esse pessoal técnico disponível, uns mais próximos de alguns operadores. Aqui você vê a minha figura, na parte de investigação técnica, e todo esse pessoal aqui é especialista em alguma área. Então, quando um deles recebe uma ligação, ó, opa, vou passar para o fulano aqui, que está aqui do lado, que é o especialista nessa matéria, e vai poder te ajudar. E todos esses técnicos têm os contatos com o outro lado do continente lá, que é a Europa, diretamente ligado com o seu contato na Europa. Então, você tem aqui o Marcelo, que é a parte das aeronaves alemães, tem aqui o Pedro Sbruz e o Walter com o 365, com 155, 350 e 355 também. Então, nós temos esses canais. Tá?
Então, esse é o pessoal que está em Itajubá. Depois nós temos os colegas que estão mais próximos de determinados operadores. Então, devido à intensidade de operação, devido a contratos, esse pessoal já está lá do lado do operador. A intenção é ter mais alguns espalhados a nível Brasil. Isso deve crescer, essa quantidade de técnicos espalhados a nível Brasil. Então, você tem eles espalhados aqui em alguns pontos estratégicos. Então, dentro desse desenvolvimento de ferramentas, né, para ajudar nessa contenção da quantidade de acidentes e incidentes, nós temos alguns institutos que são incentivados pelas indústrias, e aí você tem o site desses institutos, você pode entrar, tá? E você já tem lá dentro desses sites ferramentas que podem te ajudar em algumas ações. Então, o pessoal que não tem ainda acessado a esses pontos dentro dos sites, acessem, porque tem informações importantes lá dentro. Da parte da Eurocopter Elibraz, nós temos divulgado algumas cartas de serviço. Eu tenho certeza que muito pouca gente aqui leu uma carta dessa. Quem já leu alguma carta dessa, levanta a mão, por favor. Poucos. Então, é preciso ler essas cartas. Essas cartas de serviço, elas são ferramentas do sistema. O que o IHST e o EHST estão fazendo? Estão estudando cada acidente, estão pegando as informações do Modesto aqui no Brasil, e eles estão elaborando instruções e ferramentas para que cheguem essas informações até o pessoal de operação e manutenção. E são ferramentas extremamente importantes, tá? Então, vamos procurar ler essas cartas, ter o contato com essas cartas. Elas começaram a ser emitidas em 2010. Mas nós já estamos aqui com uma carta aqui de 2012 e deve estar saindo alguma outra aí para 2013. Elas falam dos riscos, mostra como trabalhar esses riscos. Isso é um assunto para uma outra palestra, não é para agora. O Modesto é que é o especialista nessa área. Inclusive, o Antônio Modesto, que está aqui, todo mundo conhece, não pode ficar de pé, Modesto? O Antônio Modesto é da Elibraz, ele está especificamente nessa área, ele vai observando essas cartas, e ele tem feito um outro trabalho. Pegar essas cartas e emitir um documento, que eu acho que alguns já receberam. Não sei se foi disponibilizado aqui. Foi, Modesto? Não, aqui não foi disponibilizado, mas nos encontros normalmente disponibilizado um material que, na verdade, é uma cópia dessas cartas. Essas cartas, o rosto da carta é assim, ó. Ela vem com a gama para todas as aeronaves da linha do fabricante, e ele vem se referindo ao instituto, de qual o instituto foi retirado essas informações. Para os pilotos, já tem material muito valioso. Todos esses acidentes que a gente tem encontrado aqui no Brasil, eu diria para vocês que 99% estão cobertos por essas cartas de serviço, chamando atenção para os riscos, como avaliar esses riscos, os ferramentais que hoje estão disponíveis com relação à operação. Então, pilotos, não deixem de ler e divulgar essas cartas, mas ler mesmo. Por parte do fabricante ainda,
a parte de documentação técnica, né? Documentação eletrônica, com acesso direto e imediato aos boletins, cartas, evitando o erro de atualização, quer dizer, um tempo exagerado para você receber a informação. Então, nós temos o TIPI, não sei se todos já conhecem, aqueles que operam a linha Eurocopter devem conhecer já. Se não conhecem, procurem conhecer. O TUS, que é a parte de documentação da Turbomeca, e, em breve, o Keycopter, que é o acesso à documentação online da Elibras. Aqui, como você faz a tua assinatura no TIPI. Você procura lá no Google TIPI, Eurocopter TIPI, aí ele vai te jogar para essa outra página. Basta você clicar aqui e escolher quais aeronaves você quer receber toda a documentação com relação a boletins, carta de serviço, carta de informações, quer dizer, com relação às informações de boletins, todas elas vão ser enviadas para você via e-mail e você tem acesso à hora que você sai um boletim de serviço. Imediatamente no seu e-mail vai aparecer uma mensagem te dando o link daquela carta de serviço ou daquele boletim importante que saiu. O que espera-se como desempenho do pessoal de manutenção? Aplicação de SGSO e SMS, no caso, aplicação de fato, né? Não só no papel, né? Algumas empresas fazem, elaboram, guardam, mas não aplica. Então, o que nós esperamos é que essa aplicação aconteça. A cultura de segurança, a implementação permanente dessa cultura e gerar aí garantir essa boa aceitabilidade do pessoal de manutenção, evitar a rejeição, né? E a informação, garantir sistematicamente que as informações das dificuldades encontradas na sua instituição cheguem ao fabricante, cheguem ao representante do fabricante. Para isso tem aqui toda aquela rede de suporte. Garantir que as informações, cartas de boletim sejam conhecidas pelo pessoal de manutenção. Vamos ler essas cartas quando elas chegarem? Vamos ler esses boletins? Talvez falte um pouquinho essa ação, né? Investir na contínua formação técnica do pessoal e reciclagem. Perdão. Aqui nós encontramos um probleminha, a reciclagem. Hoje, o pessoal forma e fica 5, 6 anos sem voltar para uma reciclagem. Então, é preciso ter uma atenção especial na reciclagem. Motivação. Motivar o pessoal de manutenção no aprimoramento técnico. Selecionar bem a sua oficina, não selecionar só por preço. Estrutura, investir na estrutura. Às vezes uma bancada, o cara está fazendo um determinado serviço improvisado, nós vimos aqui, né? Sendo que pode uma bancada ser um pouquinho mais alta, na medida certa, para ele poder fazer o serviço dele. Aí vem mais a tecla, falta investimento em treinamento. Treinamento e reciclagem, essa é a receita. Treinamento e reciclagem contínua do pessoal. Estímulo no exercício da profissão. Esse é desafio. Nós estamos vendo, no Centro de Instrução da Elibras, nós vimos o seguinte, cresceu muito a procura por cursos. Isso é bom. Existe uma reação positiva. A quantidade de aeronaves cresceu em operação, mas também cresceu o número de pessoas que têm procurado curso de formação. Isso é bom, mas é necessário implementar mais ainda essa vontade do treinamento, essa vontade de mandar o seu pessoal de manutenção para treinamento. Aí vem umas perguntas, né? Nossa manutenção é segura? Nossa manutenção é mais segura do que há X meses atrás? Nossa manutenção é mais segura do que a dos outros operadores? Como saber isso? Tem como medir, não? Como comprovar?
Esse caso aqui, por exemplo, houve um endereçamento de comando, e nós fomos verificar e havia um fio, está vendo aqui, ó, de ferramental instalado no servo. Isso aqui é utilizado para verificação de vibração. Então, a manutenção deixou um equipamento, que é um ferramental de uso, durante a operação normal da aeronave. É absurdo, mas acontece. Então, temos que batalhar para que isso não aconteça, né? Aqui é uma situação meio trágica. Foi problema de equipamento de segurança. Não está ligado diretamente à manutenção do equipamento, está ligado à operação. Alguns devem conhecer esse caso. Quer dizer, talvez o excesso de confiança, a falta de cheque na hora de se colocar no... Bom, tudo isso são casos que a gente precisa estar repensando.